Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 31 de março. Bem-vindos ao Caesarpedia, eu sou o César. Eu vou ler um trechinho aqui da Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, porque quando a gente fala de homem medíocre, né, a criatura medíocre, pode haver muita confusão. Às vezes as pessoas falam que você é um elitista, que você é um nazista, né, um de direita. Quando eu comprei esse livro, eu comentei com um amigo meu que estuda história, é professor de história até hoje, um grande professor, por sinal, e ele me disse a primeira coisa: é um filósofo de direita. Filósofo de direita é um termo muito vago, né? Principalmente vindo de alguém que estuda história na USP, que é essencialmente um socialista. Então eu vou ler aqui um trechinho para deixar bem claro, porque a massa aqui não é a massa socialista, o lumpen, o proletariat, que vai fazer a revolução e vai implementar a ditadura. Esse cara aqui não vai fazer nada. Presta atenção. A rigor, a massa pode definir-se como um fato psicológico, sem necessidade de esperar o aparecimento dos indivíduos em aglomeração. Diante de uma só pessoa, podemos saber se é massa ou não. Massa é todo aquele que não atribui a si mesmo um valor, bom ou mal, por razões especiais, mas que se sente como todo mundo. E certamente não se angustia com isso. Sente-se bem por ser idêntico aos demais. Um comentário meu. É o rebanho, o cara que é o arquétipo do rebanho, né? O homem massa, ele é o cara que ele é igual a todo mundo e se sente muito bem com isso. Ou seja, não é uma coisa a se censurar. É a constituição do cara, ou da mocinha, né? Da rapariga ou do raparigo. Imagine-se um homem humilde que, ao tentar se avaliar por razões especiais, ao se perguntar se tem um talento para isso ou para aquilo, se destaca em algum aspecto, conclui que não possui nenhuma qualidade fora do comum. Esse homem se sentirá medíocre e vulgar, mal dotado, mas não se sentirá massa. Quando se fala em minorias especiais, e aí vem a questão da direita, né, o elitismo, quando se fala de minorias especiais, a habitual má fé costuma distorcer o sentido dessa expressão, fingindo ignorar que o homem especial não é o petulante, que se julga superior aos outros, mas o que se exige mais de si mesmo que a maioria, ainda que não consiga atingir essas exigências superiores. O homem, a elite, a minoria especial, a elite, vamos dizer assim, não é o cara que tem dinheiro ou o cara que tem diploma. A elite é aquele homem ou aquela mulher que exige mais de si mesmo. Essa é a diferença entre o homem massa e a minoria. É simples, né? Vou continuar. É indubitável que a divisão mais radical que se deve ser feita na humanidade é dividida em duas classes de criaturas. É muito radical isso, segundo o nosso autor aqui, o espanhol Ortega y Gasset. As que exigem duas categorias de criaturas, né? As que exigem muito de si mesmas e se acumulam de dificuldades e deveres, e as que não exigem nada de especial, para as quais viver é ser cada instante o que já são, sem esforço para o aperfeiçoamento de si próprias, boias que vão à deriva. E aqui ele faz uma comparação do budismo, né, ortodoxo, entre duas vertentes, o budismo Mahayana, que é o grande veículo, que é o negócio mais exigente, e o Hinayana, que é o chamado pequeno veículo. Então, grande veículo Mahayana, pequeno veículo Hinayana. O decisivo é o fato de dirigirmos nossa vida para um ou para outro veículo, para um máximo de exigências ou para um mínimo de exigências. Então, a divisão da sociedade em massas e minorias excepcionais, não é, portanto, uma divisão de classes sociais, e sim
em classes de homens, tipos de pessoas. É meio lugar comum falar que tudo vem de dentro. Nada externo pode interferir na sua disposição de fazer as coisas. E a questão é exatamente essa. O termo disposição é uma coisa que vem aqui de dentro da pessoa. Vem de dentro. O Hindu Tantra tem 3 princípios. E o primeiro princípio do Hindu Tantra é, em inglês, disposition is the mother of all intent. A disposição que vem de dentro da criatura, ela é a mãe de tudo que essa criatura se propõe a realizar. Não é de fora, é de dentro. É de dentro. A rigor, dentro de cada classe social, há massa e minoria autêntica, ou seja, não é o valor de dinheiro que você ganha, não é a sua condição aristocrática, não é o seu diploma. Como veremos, mesmo nos grupos cuja tradição era seletiva, a predominância da massa e do vulgo é característica do nosso tempo, ou do tempo, né? Assim, na vida intelectual, que por sua própria essência requer e pressupõe a qualificação, nota-se o progressivo triunfo dos pseudo-intelectuais não qualificados, desqualificáveis e desqualificados por seu próprio conteúdo. O mesmo acontece nos grupos sobreviventes da nobreza masculina e feminina. Em compensação, não é raro encontrar-se hoje entre os operários, que antes poderiam servir como exemplo mais puro do que chamamos de massa, almas admiravelmente disciplinadas. Fica claro, pelo menos para mim, que o Ortega y Gasset está falando de disposição e não de condição social, se você é pobre ou se você é rico. Tá cheio de gente que não... N exemplos de pessoas que não tiveram bens materiais ou meios materiais para estudar e estudaram e se tornaram grandes intelectuais. Machado de Assis, próprio Olavo de Carvalho, né? A disposição em estudar leva a pessoa longe. Independente da grana que ela teve, independente do seu pano de fundo social, cultural e etc. A pessoa vai, ela se leva a si mesma adiante. Essa é a minoria especial, essa é a elite. Enquanto aquele folgado que não faz nada para melhorar ou intelectualmente ou para adquirir cultura, ou o cara se forma numa faculdade de medicina e nunca mais estuda, e se estuda é por uma obrigação do trabalho, esse cara é o homem massa. Assim como tem gente brilhante trabalhando na obra, no canteiro de obra lá, gente que sabe construir prédio, não porque estudou, mas porque sabe e aprende. E tem gente que lê e que estuda porque gosta de estudar. Esse que gosta de estudar, que tem prazer em adquirir mais conhecimento, esse faz parte de uma minoria especial. Então é isso, não é classe social, não é preconceito, é disposição. A Rebelião das Massas. Um livro maravilhoso. E ele ainda fala assim, o império político das massas. Ele está ainda, a crítica mais contundente dele é dos medíocres na política. E a gente não precisa nem conversar sobre esse assunto. Precisa? Gente medíocre tomando conta do mundo. Gente psicopata tomando conta do mundo. É isso que nós estamos falando aqui. Que a Rebelião das Massas inspirem os senhores e as senhoras a serem cada dia melhores e melhores. Tenham um bom dia. E 31 de março é o dia da Revolução, que aconteceu aqui no Brasil em 64. Para alguns foi revolução, para alguns foi golpe de Estado. Alguns sofreram na mão da ditadura, que era medíocre, mal informada, sem cultura, mas que tinha, né, aquela coisa da boa intenção. E da boa intenção, o inferno está cheio. Um grande abraço a todos e que tudo dê certo.